Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa Semana da Família Azul 2020. Estamos aqui iniciando esse mega evento. Já gostaria de agradecer vocês porque nós alcançamos a marca de mais de 25 mil inscritos para essa semana. Para quem ainda não conhece a Semana da Família Azul, que é o evento da Academia do Autismo, onde toda a minha equipe, eu, minha esposa e toda a equipe profissional para se dedicar intensamente a produzir conteúdo e responder todos os inscritos durante uma semana. O evento ocorre uma vez por ano, mas se você já participou de alguma das outras edições, fique tranquilo, porque todo ano ele é reformulado e não são os mesmos temas que são trazidos. Então é um evento novo, ímpar e com mais de 25 mil participantes que estarão aprendendo aqui conosco essa semana e lá no dia 24 podemos tirar suas dúvidas ao vivo e também garantir o seu certificado sem nenhum custo. O evento totalmente gratuito e online. Então sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar aqui sobre estimulação precoce, sobre diagnóstico de autismo, características. Vamos falar também sobre a transição da adolescência para a fase adulta e também sobre as questões relacionadas à sexualidade na idade adulta. Gente, lembrando vocês que no dia 24, se você é uma das pessoas que já nos perguntou, nos e-mails, nos comentários, no dia 24 que abrem as inscrições para a nossa próxima turma do curso ABA para pais e aplicadores. O curso foi totalmente reformulado e nós estaremos com uma mega promoção para quem entrar no grupo conosco. Então, se você tem interesse, aos pouquinhos a gente vai falando mais sobre isso. Mas se você tiver interesse em ir além e aprender e entrar no nosso curso, que é o curso mais premiado, agora com cara nova, basta entrar aqui embaixo no grupo no WhatsApp, que é um grupo VIP, que lá no dia 24 pela manhã você estará recebendo a possibilidade de entrar nessa turma conosco, tá bom? Vamos lá então, vamos para o conteúdo, gente. Hoje eu vou trazer para vocês os conceitos mais atuais sobre autismo. Vamos iniciar pelas características do autismo. Gente, lembrem-se que quando a gente está falando de autismo, hoje em dia, nós estamos falando de um conceito muito amplo, bem diferente daquele conceito de décadas atrás, que era um conceito muito pontual, aquela criança que se isolava, que não falava, que ficava se balançando ou em algum outro movimento estereotipado, a gente dizia que ela tinha o autismo, ou como está no CID-10, autismo infantil. O conceito de autismo foi mudando para um conceito de espectro, que é uma visão mais ampla do autismo, que vai desde aqueles casos mais severos, geralmente não verbais, onde a gente tem dificuldade de tirar a pessoa, do movimento estereotipado, do movimento repetitivo. Ela tem um interesse muito maior por essas repetições e por brincar com objetos, se interessar por objetos, do que por pessoas, e geralmente precisam de apoio, ajuda, mediação durante toda a sua vida. Nós temos do outro lado do espectro, que a gente chama de autismo leve. A síndrome de Asperger também se encaixa nesse lado do espectro, aonde apesar das características estarem presentes, o autismo leve não é leve, como o próprio nome diz, mas as características, o impacto são a menos, não afetam tanto a autonomia, a independência dessa pessoa. E aí ela pode, logicamente, se destacar em diversas áreas. Ela pode ter uma vida salutar, uma vida muito próxima da vida neurotípica. Ela pode, inclusive, se destacar no mercado de trabalho, principalmente se a sociedade estiver aberta à diversidade e conseguir fazer as adaptações necessárias nos diferentes ambientes. Então, dentro desse espectro, nós temos muita diversidade. O autismo é, de longe, aquela síndrome ou aquele transtorno que mais traz complexidade aos profissionais e familiares. As causas ainda não estão bem definidas, os tratamentos ainda têm muitas questões relacionadas aos tratamentos, como, por exemplo, por que alguns avançam mais que os outros fazendo o mesmo tipo de trabalho. Então, a gente tem muita complexidade ainda no autismo. E eu vou passar para vocês o grande segredo, então, do trabalho, que é a individualidade. Cada caso é único e nós
profissionais da educação, da saúde, precisamos sempre de uma avaliação individual. Este é o grande segredo da análise do comportamento aplicada, a terapia ABA, que é a terapia que embasa o meu trabalho, embasa os cursos da Academia do Autismo. E eu vou falar um pouquinho dela mais para frente para vocês, tá bom? Então, dito isto, né, as características do autismo, elas vão impactar diferente em cada um dos níveis, né? Porém, gente, para que cada pessoa ela esteja categorizada dentro do TEA, é lógico que ela vai precisar preencher alguns critérios, que são os critérios que os manuais apresentam. Então, eu vou falar para vocês o que seria a tríade do autismo. A primeira classe de sinais, características, vai dizer sobre déficits, peculiaridades na linguagem, tá? A pessoa com autismo, independente do nível, ela vai ser impactada por déficits na linguagem, tanto na linguagem receptiva, compreender o que o outro está dizendo, né? Então eu posso perguntar para ela qual é o seu nome e ela só repetir qual o seu nome. Ela não entende o que eu estou querendo como resposta, né? Ela pode ter dificuldades de realmente não conseguir verbalizar, né, na linguagem expressiva. Em torno de 25% das crianças com autismo são não verbais hoje. Ela pode ter dificuldades mais amenas, como, por exemplo, entender mais os conceitos abstratos, as metáforas, como, por exemplo, eu dizer, poxa, hoje vai chover canivete, e a criança entende que vai cair canivetes do céu, e aí ela não sai de casa, por conta que ela está com medo de ser afetada por essas facas. Então entende mais ao pé da letra, independente, né, de um grau maior ou menor, se é uma dificuldade quantitativa ou qualitativa, a linguagem vai ser afetada, porque é uma das características do autismo. A segunda grande área é a socialização. Socialização, nos casos mais severos, pode ser traduzida como aquele isolamento, a preferência por repetições, a preferência por brincar consigo mesmo ou brincar com objetos, mas não ficar próximos de pessoas. Pode ser também questões sensoriais, como se afastar do toque, não gostar de abraço. Pode ser o querer se aproximar, mas não saber como, principalmente nos casos mais leves. A criança, o adolescente, o adulto, ele vai se aproximar das pessoas, mas ele não consegue entender ali quando que a pessoa está sendo irônica, ele não consegue entender o momento certo de mudar de assunto, o momento certo de se aproximar com cordialidade. E aí ele tem dificuldade aí nas socializações, principalmente porque a sociedade ainda não está pronta para essas diversidades, para essas singularidades, né? Então a socialização vai ser a segunda área da tríade do autismo que nós vamos investigar, tá? Sendo que no último manual, chamado DSM, né, os estudiosos juntaram essas duas áreas numa só e passaram a chamar de comunicação social. Socialização e linguagem, como se uma não pudesse ser analisada sem a outra, tá? Mas isso só para efeito didático, tá bom? E uma terceira área é o comportamento restrito, né? Comportamentos ou interesses restritos e repetitivos, né? Então a pessoa, ela vai ter uma tendência a seguir uma rotina mais fixa, ela vai ter a tendência a brincar sempre da mesma forma com os brinquedos, a forma que ela criou. Ela vai ter a tendência à repetição de comportamento e ela vai ter a tendência a seguir os interesses e ter um pouco mais de dificuldade de ampliar esse repertório. Então, se a criança gosta de dinossauro, ela vai querer brincar com o dinossauro o dia todo. Se ela gosta de água, ela vai querer brincar com água o dia todo. Se ela gosta de falar sobre a história do Brasil, ela vai querer falar e conversar com todo mundo sobre a história do Brasil, vai querer pesquisar sobre a história do Brasil, comprar livros, acessar sites e tudo que envolve essa área de interesse dela. É a dificuldade de ampliar, mudar a rotina e ampliar os horizontes, tá? Então essa seria a tríade do autismo. Não é só isso, gente. Nós temos as chamadas
comorbidades que precisam ser avaliadas. Comorbidades são coisas que podem acontecer juntos, não fazem parte, então, do diagnóstico de autismo, mas geralmente, ou tem uma possibilidade maior de estarem presentes. Vou citar algumas para vocês, porque essas comorbidades também vão impactar o tratamento e você, que é profissional ou familiar, precisa estar atento também a essas características, porque muitas vezes, isso é um grande segredo, né? Porque muitas pessoas não entendem dessa forma. Muitas vezes, o impacto maior não está nas características do autismo, e sim nas comorbidades. A gente precisa trabalhar elas primeiro, para depois chegar na tríade. Vamos lá. Primeira delas, distúrbios do sono. Né? Grande parte das pessoas com autismo tem dificuldades para dormir, seja a quantidade ou a qualidade. Então é importante fazer um exame ou a polissonografia, ou avaliar como é que está o sono dessa criança, a quantidade de horas comparado com a média esperada para a idade. Porque se a criança não dorme, ela não vai estar liberando ali os neurotransmissores necessários para reduzir o estresse, para melhorar a concentração. Consequentemente, ela vai estar também afetando a família como um todo, a família também não dorme, e isso a médio e longo prazo tem um impacto enorme. Então é importante que, se a criança não está tendo um sono qualitativo e quantitativo adequado, que seja o foco inicial da intervenção, com um médico especialista. E também a terapia ABA ajudando com estratégias para melhorar o sono. Segunda, hiperatividade. Então é comum a criança com autismo ter a hiperatividade como característica e pode ter também o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. Isso precisa ser avaliado também, porque se a pessoa ela tem um nível de desatenção muito alto, ela não consegue se concentrar, ter aquela atenção seletiva, prestar atenção no que o outro está falando, com certeza o avanço, o desenvolvimento dela nas terapias e na escola vai ser menor. Então a gente precisa traçar estratégias para trabalhar a redução dessa hiperatividade primeiro. Mais uma comorbidade, e aí é importante o acompanhamento médico, né? As convulsões ou a epilepsia, né? É importante a avaliação, né? Fazer um eletroencefalograma, um acompanhamento neurológico, medicação, né? Logicamente, no caso da criança ter também a possibilidade de epilepsia ou quadro epiléptico, é importante o acompanhamento e o tratamento adequado. Temos também problemas gastrointestinais e também a possibilidade de alguma alergia alimentar, então é sempre importante exames nessa área, verificar se a criança tem alguma alergia a algum nutriente, alguma substância, se ela precisa de algum suplemento alimentar. É importante investigar todo o organismo da criança, tá? Então estou passando para vocês algumas das comorbidades. Mais uma, chamado transtorno opositor desafiador, o TOD. A dificuldade de lidar com regras e com limites pode chegar num nível muito alto e aí recebe o nome de TOD e precisa de um tratamento importante para reduzir esse comportamento inadequado e assim favorecer o desenvolvimento de habilidades sociais, tá? Então são as principais comorbidades para que vocês comecem a compreender toda essa complexidade do autismo. Gente, a partir disso, vocês precisam saber que profissionais procurar, né? O diagnóstico do autismo, ele é multiprofissional. É muito importante a participação de um quadro de profissionais, cada um na sua área, investigando a linguagem, a socialização, as emoções, investigando o repertório comportamental da criança e cada um emitindo um relatório. Observar a criança em diferentes ambientes, na escola, em casa, né? E essa avaliação multiprofissional vai ser encaminhada, então, para o médico, né? Que oficialmente vai ser quem vai fechar o diagnóstico. O laudo médico é o laudo oficial, é o laudo que vai definir de uma forma legal o CID daquela criança, vai possibilitar os tratamentos adequados, vai garantir os direitos dessa criança. Mas é muito importante que esse médico ele seja assessorado por profissionais que são especialistas em áreas como
comportamentos, linguagem, questões sensoriais. Então é importante essa avaliação multiprofissional. Então se você, lá na sua escola, percebe alguns sinais em alguma criança, é importante que a escola converse com os familiares para encaminhar para um neuropediatra ou psiquiatra infantil, que ele vai, por sua vez, solicitar a avaliação desses profissionais e alguns exames para descartar algumas hipóteses e fechar o diagnóstico, tá? Se você é pai, mãe e percebeu algumas características, alguns sinais, também procure este especialista, tá bom? E se você é profissional da saúde, é terapeuta, está nos assistindo e está percebendo que alguma criança que está em terapia com você apresenta características que podem ser de autismo, você pode aplicar seus testes, seus protocolos, fazer uma avaliação ampla e, logicamente, fazer um relatório para encaminhar o resultado da sua avaliação para o médico, tá? Eu vou deixar aqui, então, entre outros materiais, o Será que é Autismo, que é um checklist que vai facilitar você a compreender os principais sinais do autismo e perceber se a criança que você está lidando pode ter ou não o autismo, né? Precisa de uma avaliação mais ampla ou por enquanto não, tá bom? Vou deixar aqui embaixo para vocês também. Gente, agora que vocês já sabem as características do autismo, que profissionais buscar para uma avaliação e as comorbidades, chegou a hora de falar de tratamento, terapias. Qual é o caminho mais indicado? Bom, o grande segredo, como vocês sabem, é a intervenção precoce. Na segunda aula eu vou falar sobre ela, tá? Além de falar sobre a questão do autismo na infância. Mas, de todos os processos que nós tivemos um grande estudo, né? Que eu vou deixar até o link aqui embaixo para vocês, tá em inglês, mas é o maior estudo que nós tivemos na área do autismo. Uma meta-análise que mapeou mais de 2.700 artigos e classificou todos os processos terapêuticos, educacionais, em 3 níveis. O nível mais baixo são aqueles métodos, aquelas metodologias de trabalho com pessoas com autismo que ainda não têm evidência de que produzem resultados, ou que já vimos que não produzem tantos resultados assim. Então esse estudo categorizou essas terapias, essas abordagens, num nível mais baixo, né? O nível 3. E está dizendo, dito de outra forma, está dizendo o seguinte: olha, esses métodos, essas formas de trabalhar com as pessoas com autismo precisam de mais evidências, precisam replicar estudos, precisam comprovar que podem ser benéficas para as pessoas com autismo. Então elas ainda não são indicadas nesse momento. Um segundo grupo de processos terapêuticos educacionais foi classificado com nível 2 porque são aquelas abordagens que, olha, a gente já percebeu que tem algumas evidências, já vem ajudando algumas pessoas em alguns países, mas a gente ainda precisa replicar os estudos, precisa aprofundar os estudos científicos, precisa aplicar, por exemplo, em mais crianças, precisa aplicar em outros países, precisa replicar esses estudos, né, com pessoas diferentes, para que a gente possa ter certeza de que essas abordagens são benéficas, né? Então, apesar de já ter algumas evidências, essa meta-análise sugere que essas abordagens repliquem e tragam mais evidências científicas. Afinal, a gente está lidando com a saúde, com o desenvolvimento de milhões de crianças, né? Então é importante que a gente tenha sempre o rigor científico antes de divulgar qualquer abordagem. E como um primeiro nível, né, esse estudo ele trouxe 14 abordagens, métodos de trabalho, que essas 14 nós já temos a convicção, com os estudos que nós temos hoje, de que elas, se bem aplicadas, vão produzir resultados eficientes, vão colaborar, vão ajudar no desenvolvimento das pessoas com autismo. Então essas 14 abordagens nós já temos conhecimento científico, validação científica suficiente para afirmar que sim, elas, quando bem aplicadas, vão produzir resultados nas pessoas com autismo. Dessas 14, a grande maioria delas, quase todas, né,
são associadas, têm embasamento na análise do comportamento, que é uma ciência muito ampla e que desde a década de 80 vem produzindo muitos estudos, vem replicando conhecimento e vem evoluindo na medida que novos estudos vão surgindo. Tem várias formas de aplicar a análise do comportamento, que aqui no Brasil se popularizou como terapia ABA. Tem formas mais estruturadas, tem formas mais naturalísticas, né, no ambiente natural, mais divertidas. Eu posso aplicar em casa, na escola, nas terapias, eu posso trabalhar em grupo, com os pais, com o treino individual. Mas, independente da forma de aplicação, a terapia ABA ela tem uma base científica, filosófica, experimental e uma base que vai nos dizer o que é essa ciência. Então é muito importante, antes de mais nada, que a gente aprenda a diferenciar a terapia ABA, né, enquanto um método. A terapia ABA não é um método, ela é uma ciência muito ampla. E daí a dificuldade de aprender corretamente a aplicação, né? Porque ela poderia ser uma graduação no Brasil. Ela poderia ser, você estudar 4, 5 anos a análise do comportamento, né? Porque ela é uma ciência, assim como a psicologia, assim como a fonoaudiologia, terapia ocupacional. Mas ela é uma ciência que estuda um objeto de estudo, comportamento humano, comportamento socialmente relevante, né? Então tem todo um embasamento e eu vou pegar a melhor estratégia para cada um. Então o grande segredo da terapia ABA é a individualidade. Por que ela funciona para todo mundo? Por que ela funciona não só para o autismo? Porque ela vai avaliar individualmente cada caso e buscar as melhores estratégias para aquele caso. Então, se eu atendo uma criança, a terapia vai ser uma, com uma outra criança vai ser outra, com um adulto vai ser completamente diferente, com um adolescente eu posso fazer um grupo terapêutico, onde a ABA vai ser muito diferente a sua aplicação, ela vai se adaptar a cada caso, daí o grande segredo da análise do comportamento. Se você deseja conhecer um pouquinho mais sobre ABA, eu vou deixar aqui embaixo também o nosso guia de estudos em ABA, onde eu indico os principais livros para você que quer seguir esse caminho, né? Os principais livros para você estar lendo e com certeza você vai aprender e vai diferenciar a ABA, aí sim não trabalhar ela mais como um conceito muito simples, um conceito de método, não. É uma ciência muito ampla e que vai se ajustar, vai se adaptar a cada pessoa e não esperar que a pessoa se adapte ao método, tá? Então tá aqui embaixo também o nosso guia de estudos e eu vou falando mais sobre ABA ao longo da semana, porque no último dia vão abrir as inscrições para o nosso curso de ABA para pais e aplicadores e você está convidado a vir conosco. Vai ter uma grande promoção para quem está participando da semana. Se você tiver interesse, você pode clicar aqui embaixo no grupo no WhatsApp e ingressar no grupo conosco, que lá a nossa equipe vai tirar todas as suas dúvidas. Nós já vamos distribuindo alguns materiais extras sobre ABA lá no grupo e também no dia 24 abrir as inscrições da turma. Tá bom, gente? Então, estamos encerrando aqui o primeiro dia da Semana da Família Azul. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado e qualquer dúvida que tenha ficado sobre a característica do autismo, a tríade do autismo, as comorbidades, que profissionais procurar e que profissionais são indicados para o trabalho com autismo. E sobre ABA, o que é essa ciência e como ela pode ajudar as pessoas com autismo, deixe aqui embaixo, deixe também seu comentário sobre o que você está achando dessa semana e eu e toda a nossa equipe estamos à disposição e vamos tentar responder todo mundo, tá bom? Então deixe seu comentário aqui embaixo. Amanhã às 20 horas, a próxima aula e nós vamos estar falando sobre estimulação e intervenção precoce e o autismo na infância. Então amanhã, próxima aula às 20 horas, tá bom? Um grande abraço para você então e até amanhã!